Projeto aprovado de primeira. Realmente é tão importante assim? Existe uma cultura, uma crença, principalmente para os designers que estão começando, de que projeto aprovado de primeira é o santo grau, sabe? É uma coisa extremamente relevante e que mostra o quanto esse designer é bom, o quanto ele trabalha com qualidade, porque ele faz as coisas muito bem feitas e o cliente gosta de tudo e aprova de primeira. Mas será que isso é realmente extremamente importante? Será que não tem nenhum problema nisso aí? Antes da gente prosseguir com esse assunto, já deixa um like aqui nesse vídeo, que esse like que você dá pode ser insignificante para você, não é só clicar ali no joinha, mas para a gente que está produzindo conteúdo é muito importante, então deixa seu like aí para contribuir com a gente aqui que está produzindo conteúdo para vocês. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu vejo acontecendo muito por aí, que vai fazer com que vocês questionem um pouco aí essa crença da aprovação de primeira. Vamos lá, digamos que seu cliente tem uma hamburgueria. Ele pediu para você criar uma identidade visual. As cores que ele gostaria de ter na identidade visual é preto, branco, vermelho. O símbolo, ele quer um desenho de um hambúrguer. Você vai lá, faz uma identidade visual com todas essas especificações e ele adora, ele aprova de primeira. Afinal de contas, é tudo o que ele queria. Mas será que você resolveu o problema dele? Será que essa foi a melhor solução? Sabendo que é muito provável que vai existir muitos concorrentes com essa mesma característica. Alguns nichos do mercado utilizam praticamente uma fórmula, um clichê. E é importante o designer saber identificar, mapear essas características para poder criar um projeto diferente. Afinal de contas, se ele te procurou para fazer uma identidade visual, é porque ele quer alguma diferenciação. Ele quer algo a mais para a marca dele, coisas que os concorrentes não estão usando. O designer não é pago para fazer o que o cliente quer, ele é pago para analisar e desenvolver uma solução que o cliente precisa. E na maioria das vezes o cliente não sabe o que ele precisa, ele sabe só o que ele quer, ele tem uma vaga ideia, uma coisa muito pautada no senso comum, né? Para não dizer que são ideias equivocadas. O designer ele é contratado justamente para colocar luz ali, colocar pode dizer assim, um juízo na cabeça desse cliente, para instruir, né? Como qualquer outro profissional. Imagina você chegar no médico e falar assim, olha, eu tô com um problema aqui e eu quero tomar Tilenol. Não é assim, o médico não vai te dar Tilenol só porque você quer, ele vai te examinar, né, fazer algumas perguntas, pedir alguns exames, vai fazer um diagnóstico. E é isso que você tem que fazer com o teu cliente, um diagnóstico, para entender onde é que estão os problemas, mapear o que você pode fazer para melhorar, para alcançar as expectativas, os objetivos. E muitas vezes delimitar o teu papel dentro do projeto. Já aconteceu de ter clientes que me procuraram e logo na primeira conversa eu identificar que, no final das contas, o que ele precisava não era de um designer, e sim de um gestor de marketing ou de um social media, né? A necessidade dele era essa, ele ia contratar um designer e não sei se ia dar resultado para ele. Não era bem o que ele precisava, mas era o que ele estava buscando, pelo fato dele não ter conhecimento. E saibam que o designer que sabe fazer isso, sabe entender o cliente, fazer esse diagnóstico, entender o macro da coisa, esse designer ele vai ser muito mais valorizado no mercado. Porque designer que faz tudo que o cliente quer, cara, isso aí tem um monte por aí. É o que a maioria faz, a grande maioria, 90% dos designers estão fazendo isso. Porque é muito simples. Às vezes até com Canva, um banco de imagens, você consegue fazer isso. Ah, o cliente quer um logo, preto e vermelho com o desenho de um hambúrguer. Cara, é muito simples, é muito fácil de fazer isso. A coisa começa a complicar quando o designer tem que analisar quem é a persona, né, quem é o público do cliente dele, quem são os concorrentes, como que o mercado está se comportando, né, nessa questão, para criar uma solução que realmente seja eficaz. Esse designer é o que está cobrando muito mais hoje no mercado. É o designer que já não está preocupado com aquele sobrinho, né, que está pegando imagem em banco de imagem, ali, um free pick, que está usando um Canva. Esse cara não está preocupado, porque o que ele oferece vai além do design. Aqui no estúdio mesmo a gente só senta para criar um projeto, né? Eu só pego o computador ali, abro o Illustrator, quando eu já tenho muitas informações na minha mão, né? Eu já sei quem é o cliente do meu cliente, eu já sei qual segmento que ele atua, quem são os concorrentes, como ele quer ser visto no mercado.
Essas coisas, esses procedimentos, esses métodos é o que faz colocar um 0, 2 zeros a mais ali no final do preço, né, do valor que você cobra. Eu sei que a aprovação de primeira é muito legal, a gente adora, mas antes disso tem que ter, enfim, muita coisa envolvida. Não é só a aprovação de primeira que é legal ter uma estratégia, é legal atender as necessidades do cliente, né, e não só o que ele quer, realmente entender o que ele precisa, entregar um projeto que atende isso e aí sim ter a aprovação de primeira. Aí é bom, aí é maravilhoso. E aí eu acho que o teu papel como designer realmente foi cumprido. Sem isso, cara, você só fez o que o cliente queria e é óbvio que ele vai aprovar de primeira. Agora, tem cliente que é bom, que vem ciente do que você tem para oferecer, e tem cliente que não está aberto a ouvir o que você tem para dizer, a entender o que você faz. É aquele cliente que quer isso e pronto. Geralmente esse cliente ele quer pagar barato. É legal que é compatível, né? O designer que cobra barato com o cliente que está querendo pagar barato. Agora, se você quiser ter clientes que pagam bem, você tem que filtrar os clientes, né? Pegar esses aqui são bons, vou atender, esses outros aqui são ruins, vou dar tchau, mas você tem que saber identificar. E eu fiz um vídeo ensinando como que eu filtro os clientes aqui no estúdio, que eu acho que são métodos que você consegue implementar aí no seu estúdio, enfim, ou na sua urgência também, tá? Vou deixar o vídeo aqui na tela para você.